É isso, tia. Estamos ao vivo. Já temos alguém? Podemos? Tá entrando, espera. Vamos esperar um pouquinho. É isso. Nunca fiz live também ao vivo. Sempre Ó. a primeira vez. Olivete. Oi, Olivete, boa noite. Olivete! Oi, tia. E no seu estão entrando também pessoas. Vivico, Laurete. Ei, gente. Vamos começar. Raquel. Maria Raquel noite. Sarmento aí, Tchau, meu toda primo. Família. O Pedro? Aham. Oi, Pedro. Tainá, minha amiga. Que bacana, gente. É isso, tia. Então, podemos começar? Acho que você pode ir começando aos pouquinhos, vai se apresentando, as pessoas, é isso, as pessoas estão entrando. Ei, gente, boa noite. Então, estou muito feliz por este novo momento, né? Essa oportunidade de estar compartilhando essa minha maternidade com o Bruno. E antes de eu começar, né, antes da gente entrar no nosso tema de hoje, da nosso bate-papo sobre frustração, eu quero me apresentar, porque antes de eu ser mãe do Bruno e dos meus outros dois tesouros, né, eu sou uma mulher, sou um ser e sou a Daniela, né, tenho 49 anos, sou mãe de 3 tesouros lindos, que é o Pedro Henrique, mais conhecido como Missy Old, que tem 28 anos. Mãe do Bruno, que me traz aqui a este bate-papo com vocês, que hoje está com 23 anos. E mãe do meu caçulinha, o Vitinho, que está com 16 anos. Além de ser mãe desses 3 tesouros, eu tenho uma formação em publicidade e propaganda e também em gestão de RH e recursos humanos. E, enfim, essa sou eu, nervosa, coração batendo forte, mas disposta a compartilhar com vocês, né, a minha história. E a gente vai falar sobre o Bruno. Quem é o Bruno, né? Ele é o motivo de eu estar aqui. O Bruno é um espírito de luz que Deus me concedeu a oportunidade de ser mãe. Tão luz quanto o Pedro e o Vitor, que me ensinaram também a ser mãe, mas o Bruno acabou exigindo um pouquinho a mais de mim. E nessa nossa relação de 23 anos, antes de eu tomar essa iniciativa de estar aqui falando com vocês, através, né, de uma conversa minha com a Lia, ela me incentivou a estar aqui e falou que eu era rica em conhecimento e que eu não deveria subestimar, né, esse meu conhecimento. E não é que eu acreditei, gente. E tô aqui, de frente para vocês, achando, né, que sou rica, mas agora falando sério, o Bruninho, ele me ensinou muita coisa. E sim, eu sou um ser humano muito rico. Em amor, em sabedoria, em maternidade. E eu conversei com o Bruno, né, o nosso jeito de todo especial de conversar, né, porque não sei se todos sabem, a paralisia cerebral dele foi bastante comprometedora, então ele não verbaliza. Mas há 23 anos a gente tem a nossa forma de dialogar e de se entender. E eu perguntei para ele o que eu achava sobre, o que ele achava, né, perdão, sobre a gente estar dividindo a história dele e a minha história. Se ele me dava permissão em falar sobre a vida dele, né? Se eu poderia ser a voz do Bruno. E pedi que ele me desse um sinal e estendi a mão para ele. Falei, filho, se você estiver de acordo que eu vá fazer isso, né? Que eu vá contar para as pessoas a nossa história, a nossa intimidade, né? Principalmente a sua, segura a minha mão. E ele segurou a minha mão, ele apertou a minha mão e eu falei, era isso que eu precisava, e liguei para a Lia e falei, Lia, vamos fazer a live. Então, estamos aqui. Quem é o Bruno? O Bruno é um jovem homem de 23 anos, que nasceu no dia 7 de março de 1997, às 7 horas da noite, na Santa Casa.
E foi uma noite que eu não esqueço, estava chovendo. E ele é prematuro também, de 7 meses, né? E também tem mais de 7 vidas, o número 7, acho que é o número da sorte do Bruninho, que acompanha ele. E fui para Santa Casa ter o Bruno, meu segundo filho, e na expectativa, né, que eu ia dar um irmãozinho para o Pedro, né, para ele poder dividir o quarto, dividir as brincadeiras, e fomos para o hospital. O Bruno nasceu, e eu não me esqueço de uma frase do meu ex-marido com a minha irmã, perguntando a ela: Dri, ele nasceu com 5 dedinhos nas 2 mãozinhas? Que a gente tinha muito medo, né? Ele ainda estava em formação, ele era bem prematurinho, ele tinha acabado de completar 7 meses de gestação. E a minha irmã respondeu: sim, Jefferson, ele nasceu com 5 dedinhos em cada mãozinha, perfeitinho e tal. E ele só vai para a UTI para, né, ficar em observação, mas está tudo tranquilo. E o Bruninho foi para a UTI e eu voltei para o quarto. E até então, ainda, né, cansada, né, anestesiada, tentei dormir um pouco. E quando foi a meia-noite, né, do dia 8, né, do dia 7 para o dia 8, entra no quarto o pai da Lia, o Dória, para me dar uma notícia que o Bruno havia complicado. E ali começou toda a nossa saga. E ele deu uma complicação, foi constatado uma sepsemia, que é uma infecção generalizada. Ele teve 3 dessas infecções, dentre outras séries de complicações na UTI, que durou por 2 meses essa internação dele. E aí nessa noite eu fiquei sabendo que ele tinha complicado o caso e o meu coração já começou a apertar. E eu fiquei 2 dias internada. E no segundo dia eu tive a tão sonhada alta, né, que todas nós mamães sonhamos, né, de termos alta do hospital, irmos para casa, né, com o nosso bebezinho no colo. E infelizmente eu fui para casa sem o meu bebê no meu colo e sem a minha barriga. E quando eu cheguei em casa foi uma sensação muito ruim, de um vazio muito grande, né? Poxa, eu tinha saído de casa com uma barriga, a troca justa era eu voltar para casa com um bebê? Não, eu voltei sem nenhum dos dois, sem a barriga e sem ele. E foi muito difícil. Esses 2 meses, sem a presença física do meu filho ali. Me mudei para a UTI da Santa Casa, ficava lá de 7 da manhã às 8 da noite, todos os dias. Todos esses 60 dias eu estive ao lado dele em todos os momentos. E cada dia era uma novidade nada agradável pelo caso dele. E eu nunca aceitei a perdê-lo. Eu nunca aceitei a ideia de voltar para casa e ele nunca chegar naquela casa. E numa dessas complicações que ele teve, eu me lembro que eu fiz uma promessa para ele na incubadora. Falei: filho, você precisa de sobreviver a isso tudo. Você é forte, você é guerreiro. Mesmo sendo miudinho assim, você é um guerreiro. Se você sobreviver, a mamãe promete que vai fazer muito brigadeiro no seu aniversário de 1 aninho. Mas para você poder comer muito brigadeiro, o mínimo que você vai ter que fazer é viver. E cada dia era um bate-papo, né? E eu sei que nesse período que eu voltei para casa, né, sem o Bruno, vou contar uma historinha rápida, eu vivi uma experiência que foi ali que eu vi o tamanho da minha frustração, né? E junto com a frustração, ela não vem sozinha, né? Vem vários outros sentimentos, né? Medo, insegurança, inveja, ciúmes. E são sentimentos que não são de uma linha legal, mas esses sentimentos existem dentro de todos nós, como existem também os bons sentimentos. E numa dessas noites, nesse período de 2 meses que o Bruninho ainda estava no hospital, foi um casal de amigo para a casa da minha ex-sogra. A gente ainda morava na casa dela, que a nossa casa estava terminando a construção. Como o Bruno adiantou tudo, ele nasceu e a gente ainda não havia mudado. E aí, esse casal de amigos, ela tinha acabado de ter bebê, 1 semana antes do Bruninho. Isso já tinha mais ou menos uns 30 dias que o Bruno estava na UTI e esse bebê tinha mais ou menos uns 30 dias.
E quando eu vi ela entrar lá na casa com aquele bebê no colo, meu primeiro sentimento, gente, foi de muita inveja, de muita raiva, sabe? Poxa, por que ela tá ali com o neném dela? Cadê o meu bebê? E aí eu falei, o que eu posso fazer para tentar mudar esse sentimento de dentro de mim, né? Essa raiva, raiva do mundo, raiva de tudo. Ninguém tem culpa disso. E eu lembro que eu pedi a ela, eles gostavam muito de jogar buraco, e eu pedi a ela se eu podia ficar cuidando do bebê enquanto ela estava lá jogando baralho, e que ela não tinha nem que se preocupar em amamentar, porque eu tinha leite. E se ela me dava permissão para eu ser mãe naquele momento do filho dela, já que eu não estava podendo ser mãe do meu filho naquele momento. E ela gentilmente me deu essa permissão, sim, e foi uma noite maravilhosa. Eu sabia que aquele bebê não era meu bebê, mas ele me fazia eu me sentir mãe. Então, naquele momento que eu fiquei cuidando daquela criança, eu pude transformar a minha frustração em amor. E todo aquele amor que eu estava dando para aquela criança, eu estava emanando para o meu filho na UTI. E essa noite foi uma das noites mais tranquilas do meu filho nessa UTI. Foi uma noite sem sofrimento, foi uma noite sem intercorrência. E ele conseguiu receber o meu amor, porque eu decidi mudar a minha atitude, eu decidi mudar a minha forma de pensar. Eu decidi naquele momento trocar a minha inveja, a minha dor, o meu ciúme por amor. E eu consegui, de uma forma indireta ou diretamente, transmitir esse amor ao Bruno. E no decorrer, né, desse processo todo de UTI, a gente teve muitas novidades que não eram boas. Ele teve várias infecções, várias complicações, ele teve pneumotórax, e numa dessas complicações, ele teve uma parada cardíaca, cardiorrespiratória. E a minha irmã, na época, era uma das pediatras da Santa Casa. E aí dividiam-se os leitos, e o Bruninho nunca ia para a divisão dela, né? Porque antes dela ser médica, ela era tia. E eu estava ali, e nós somos muito amigas, além de sermos irmãs, a gente se ama muito, a gente tem uma ligação muito grande uma com a outra. Então ali ela não era a doutora Adriana, ela era a minha maninha, tia do meu filho. E num desses plantões, eu muito enxerida, já morava na UTI, né? Tinha até negocinho de tocar musiquinha, que os médicos, o dia que deram alta pro Bruno, eles quase quebraram de tanta alegria que não ia ficar tocando mais aquela musiquinha na cabecinha deles. E num desses dias, eu olhei para os aparelhinhos que marcavam, né, os sinais vitais do Bruno, e zerou. E como eu já achava que eu era meio que médica, eu abri a incubadora e fui tentar mexer o oxímetro, que eu achei que tivesse saído do dedinho dele. E pus no dedo da mão, pus no dedo do pé e tudo zerado. E aí, assim, para quem me conhece, sabe que eu não sou nada escandalosa, que eu sou uma pessoa super equilibrada emocionalmente, não grito, não fico nervosa, não choro, tenho total domínio das minhas emoções. Eu esqueci que eu estava dentro de uma UTI e eu comecei a gritar, adivinha quem? Mania, Mania, socorro! Parou tudo. Quem vem, tadinha, da minha irmã, mais branca do que o uniforme dela, a roupinha lá de plantão. E ela me mandou sair dali. E eles fizeram uma manobra para tentar reanimar o Bruno. Só que conseguiram reanimar, só que foi uma parada muito grande, né? E depois que eles trouxeram o Bruno de volta, eles não sabiam que nível de lesão que isso iria acontecer. E a minha irmã, por muito amor que ela tem a mim, ela resolveu me poupar naquele momento, né, sobre o futuro, que a gente nem sabia se iria haver um futuro, né, com o Bruno, e ela não me contou nada do que poderia vir pela frente. E eu me lembro que quando ela me deu a notícia que ele tinha parado e que já era para eu começar a me preparar emocionalmente, eu pedi a ela com toda a força que tinha dentro de mim, que ela voltasse lá e que ela repetisse todos os procedimentos que ela já havia feito. E que ela trouxesse o meu filho de volta. E ela saiu dali, foi lá para dentro. E eu pedi também a Deus que, na minha santa ignorância, na minha prepotência, eu desafiei a Deus. E falei para ele que eu queria o meu filho,
que eu queria ser mãe do Bruno por mais tempo e que eu não ia perder o meu filho ali. Eu não admitia eu voltar para minha casa sem meu filho nos meus braços. E daí eu falei, Deus, se você existe, essa é a tua chance comigo. Agora ou nunca, pegar ou largar. Eu quero o meu bebê. Não importa como ele vai ser. Não importa. Eu quero ele. Eu quero ter oportunidade de cuidar, de amar, de ensinar, independente de como vai ser isso tudo. Gente, não é que Jesus me ouviu? Tô aí com 23 anos de crédito na conta. E esse foi um dos perrengues na UTI, até chegar o bendito dia, um dos dias mais felizes da minha vida, que foi exatamente no dia 7 de maio de 1997, exatos 60 dias pós nascimento do Bruno. Eu recebi ele nos meus braços, com exatos 2 quilos, minúsculo, um ratinho muito pequenininho, com a missão de levar ele para casa, de amá-lo, de ensinar, de respeitar e de cumprir a minha promessa de comer muito brigadeiro com 1 aninho de vida. E dentro de casa, lidando com este novo ser que necessitava de vários cuidados especiais, por ser ainda muito frágilzinho, né? E começou a vir um processo para eu descobrir a deficiência do Bruno. Até então, eu vivi 1 mês no paraíso com o Bruno, que foi do dia 7 de maio ao dia 7 de junho. Aquele bebê perfeito, a luz não incomodava, o barulho não acordava. Nossa, eu quero ter 10 desses, não me dava trabalho, só para comer. E aí, um belo dia, eu conversando com a minha irmã, que eu achava que, assim, que ele não resmungava, que nada incomodava. E aí a minha irmã virou pra mim e falou, Dani, a gente precisa de ter uma conversa séria sobre o Bruno. E aí ela veio me explicar que naquela parada, que tinha faltado oxigênio no cérebro dele e que com certeza ele teria algum tipo de deficiência. E que a gente só ia conseguir descobrir qual deficiência fazendo exames. E ela me aconselhou a ir com o pai do Bruno para Belo Horizonte, para o neurologista que ela conhecia e confiava, para realizarmos os exames. E nós fomos. Esse foi o segundo pior dia da minha vida. O primeiro pior, em relação ao Bruno, foi quando ela me deu a notícia que ele tinha partido, mas depois voltou. E esse dia com esse médico, ele olhando os exames do meu filho, ele virou para mim e falou assim, mãe, você conhece plantinha, não conhece? Ai, que ódio desse homem, gente. Eu falei, conheço. E aí ele me perguntou, o que uma plantinha faz para você? O que significa? Bem, se fosse minha irmã, que ama a planta, respira a planta, vive planta, ela ia falar que a planta significa vida para ela. Eu, como acho bonitinho, eu só falei isso, o que uma planta para mim é bonitinho, serve de enfeite. Aí esse médico virou para mim e falou assim, mãe, então, o seu filho é isso, uma plantinha bonitinha com enfeite. Não espere nada dele. Meus amigos, eu saí dali, eu não tinha chão, não tinha mesmo. Eu chorei uns 2, 3 dias direto, sem parar de chorar, eu não queria ver ninguém, porque eu me imaginava, o que eu vou fazer com uma plantinha? Por quê? O que o médico disse? Que ele não enxergava, que ele não ouvia e que ele não iria reagir a nada. Bem, se ele não enxergasse e me ouvisse, estava tudo bem. Ou se ele não ouvisse e me enxergasse, estava beleza. Mas, gente, eram os dois. O que faz? Como que comunica? Como que ensina? Como que educa? Amar não tem como, eu já amava. Isso é incondicional, isso não se ensina. Isso nasce na gente, o amor. Mas as outras coisas são difíceis, né? Uma rotina. Eu nunca tinha convivido com uma criança especial. O máximo era uma síndrome de Down, que eu já tinha visto na família, e que para mim, naquele momento, era muito mais fácil de lidar do que com a plantinha que o médico tinha me dado. E aí, na minha santa ignorância, né, depois de passar esse momento de frustração, que é, né, o nosso papo hoje é sobre essa frustração,
que todos nós temos, de alguma forma, né? Cada um com uma situação, mas todos nós já vivemos momentos de frustração. Eu, na minha santa ignorância, e como eu quase também não falo, né? Falo pouco, sou muito tímida, tenho dificuldade, né? De fala, de comunicar. Eu resolvi fazer tudo o contrário que o médico falou. Gente, abriu o falador. Mas o que eu falava na cabeça desse menino, Jesus, tenha misericórdia dele, coitadinho, ele ouviu muito, ele ouviu. Era o liquidificador que ligava, era o liquidificador. Era a panela que caía, a tampa era a tampa da panela que caía. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. E eu, na minha santa ignorância, comecei a lidar com o Bruno como eu havia lidado com o Pedro, né? Normal, falando, explicando as coisas que iriam acontecer. E o amor de mãe é uma coisa tão fantástica, né? O amor em si, mas o amor de mãe é uma coisa tão forte, tão sublime, né? Que eu estava ajudando o meu filho a produzir, a ajudar neurônios que não tinham funções a receberem os estímulos e executar as funções que ele não estava executando, que estava morto. E ele começou a tatear no vulto, e ele começou a fazer barulho, ele acordar, isso com o passar do tempo. Gente, e hoje ele não tem nada de planta, ele é simplesmente terrível, tudo que não presta para aprender ele aprende de errado, é cair da cama, é gritar, é empurrar a cadeira de roda. Olha, só se for daquelas plantinhas carnívoras que come, aí ele até pode se enquadrar, mas de plantinha que não faz nada, ele não tem absolutamente nada. Ele é um ser de luz, que ele sabe o que ele quer do modo dele, ele tem gosto, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele quer, o que ele não quer, ele tem vontade. E isso supera uma planta, né? Ele tem um sorriso, ele sorri quando ele está feliz, ele fica bravo quando ele está bravo. E a gente tem a nossa linguagem de amor. E aí, vamos superando, né? Vamos voltar lá na descoberta e descobrir a deficiência. E fui estimulando e consegui ajudar o meu filho. Lógico que ele fez fisioterapia, ecoterapia, hidroterapia, fono, todas as terapias que vocês possam imaginar ele faz desde bebê, que também foram muito importantes para ele estar onde ele está hoje. E aí, saindo da plantinha, a gente vai cair no olhar de pena, de coitadinho. Quando isso acontecia? Às vezes, quando eu ia ao mercado com o Bruno no carrinho, ou na cadeirinha de roda, em festinhas de aniversários, né? Porque tinha o Pedro, que tinha os amiguinhos, tinha as crianças da família, então a gente sempre teve uma vida social ativa. O Bruno nunca ficou em casa escondido, desde o primeiro dia que eu saí com ele do hospital para minha casa. O Bruno sempre passeou, sempre participou de tudo, né? Aonde íamos, eu, o pai dele e o Pedro, ele estava. Ele nunca ficava para trás, a não ser quando o Pedro ficava. Mas fora isso, ele estava presente em tudo. Então, nessas ocasiões de festa, de aniversário, eu me lembro do olhar das pessoas, sabe? Aquele olhar assim, nossa, coitadinho. E aí, às vezes, vinha aquelas pessoas mais idosas, né? Isso também a gente está falando de 23 anos atrás, né? Que não era tão falado sobre inclusão, sobre deficiência. O olhar das pessoas era um olhar de mais pena, de dó. E hoje evoluiu pouca coisa, né? Para não falar que não evoluiu, mas já evoluiu um pouquinho. E aí eu lembro que as pessoas falavam comigo assim, nossa mãe, você tão novinha, tão bonitinha, com essa carga pesada. Ai, gente, ai, como doía essa carga pesada. Que carga pesada? Não tô carregando nada nas minhas costas, é meu filho. Filho não é carga. Ou então, quando as pessoas falavam assim, nossa, tadinho, ele é doente. Doente? Ele tem mais saúde do que eu. Não, até um dia que eu aprendi a falar. E eu não me esqueço dessa cena, eu estava no Carrefour, eu, ele, o Pedro e o pai dele. E ele estava na cadeirinha de roda, ele devia ter uns 2 aninhos, 2, 3 aninhos. Demorei a aprender a falar, tá?
mas depois que eu aprendi, ninguém mais segurou minha língua. Uma senhora veio, eu sei que ela não veio com má intenção, mas eu já estava um pouco cansada. E aí ela falou assim, nossa, coitadinho dele, pobrezinho dele, como você faz com uma criança doente? E aí eu falei, olha, ele não é doente, ele tem mais saúde do que eu. E com todo respeito, ele não é coitadinho, ele tem uma deficiência, uma limitação. Como cada um de nós temos. Eu tenho as minhas limitações, eu tenho as minhas deficiências. A dele, de repente, é mais visível. Mas isso não leva a ser ele um tadinho, isso não leva a ele ser um pobrezinho, um coitadinho. Ele é um ser humano, como qualquer outro ser humano. E aí essa mulher ficou me olhando assim e tal. Eu falei, a senhora até me desculpa, mas é porque eu já cansei de ouvir isso. E todas essas histórias, no final, me geravam o quê? Frustração. Daí eu tinha de chegar em casa, digerir e aceitar. Eu acho que essa é a chave da frustração. É a gente conseguir aceitar. Né? Tem aquela frase que fala assim, aceita que dói menos. Olha, é verdade, dói bem menos quando a gente passa a aceitar. E nesse processo todo, teve o Pedro também, que eu tive que lidar com a frustração do meu outro filho. Imagina só, mamãe ficou grávida, mamãe me prometeu que eu iria ter um irmãozinho, que esse irmãozinho ia jogar bola comigo, ele ia brincar comigo, a gente ia compartilhar uma vida. Esse irmãozinho não faz nada, ainda roubou a minha mãe, porque a minha mãe agora fica se dedicando o tempo todo a ele. E eu também tive que trabalhar isso, esse sentimento do meu filho. Mas eu só consegui trabalhar o sentimento das pessoas ao redor, né, ao meu redor, quando eu me trabalhei. Quando eu decidi mudar a minha história, sair do papel de vítima e arregaçar a manga e encarar que eu tinha um filho especial. E encarar a saber como lidar com essas situações do dia a dia, sem que me doesse muito, né? Que fosse uma coisa mais leve. E aí eu fui buscar conhecimento, que vai ficar para a nossa próxima live sobre essa questão do conhecimento. Enfim, era isso que eu queria compartilhar com vocês, sabe? Esse momento sublime da maternidade. Ninguém que fica grávida pensa durante a sua gravidez que pode ter um filho especial. Ninguém pensa que vai para a maternidade e que vai voltar para casa sem um bebê. Ou porque, Deus me livre, ocorreu alguma complicação e esse bebê não vingou. Ou porque esse bebê teve que ficar porque ele ainda não estava apto para ir para casa. É um vazio muito ruim, é muito triste, dói. Mas depende de nós, do que a gente vai escolher. Eu podia estar, até hoje, há 23 anos, chorando, brigando com Deus, reclamando, mas não, eu decidi fazer diferente. Eu decidi não me anular como mulher, não me anular como profissional e também não anular a minha maternidade. A vivenciar a minha maternidade com os meus 3 filhos, que são diferentes, cada um da sua forma. A minha relação, o meu jeito de lidar com o Pedro é uma forma. A minha forma de lidar com o Bruno é outra, com o Vitor outra. Com os meus pais é outra. Então, nenhuma relação é igual. E a gente não pode deixar a relação se tornar rasa por medo, por covardia. Cada um é capaz. E nada vem na vida da gente, nada vem na história da gente que a gente não seja capaz, né? Se Deus te deu um filho especial, é porque você é capaz de amar, de cuidar, de educar. Se Deus não te deu um filho e te deu um pai para você cuidar, é porque você é capaz de amar e cuidar do seu pai. Cada um de nós recebe o que é capaz para a gente poder desenvolver os nossos dons, os nossos talentos, as nossas experiências, para a gente se tornar expert em algum assunto. Não estou falando profissionalmente, estou falando humanamente.
e humanamente, eu me tornei um ser humano muito melhor. Preciso de melhorar? Ixi, não é muito, não é pouco não. Preciso melhorar muito, eu preciso crescer, eu preciso evoluir muito. Mas eu sei que eu posso falar que na minha vida existe 2 fases. Antes do Bruno e depois do Bruno. O Bruno me ensinou a vencer barreiras, vencer o meu orgulho, vencer os meus medos. Ele me dá força. Gente, tem dias, às vezes eu acordo e falo, nossa, eu tô tão cansada, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? E daí eu olho para aquele ser humano ali que depende 100% de mim. Gente, se eu não der água, ele não bebe. Se eu não der comida, ele não come. E ele também não pede, ele não sabe falar. Ele é 100% dependente de mim ou de qualquer outro ser humano que esteja ao lado dele. E mesmo assim, ele tem brilho nos olhos, os olhos dele brilham. E aí, quando eu estou me sentindo mais vulnerável, mais frágil, eu me recorro ao amor dele. E o amor dele me dá energia. Então, para finalizar essa nossa primeira live, não sei se eu demorei muito, se está rápido demais, eu estou meio que sem noção aqui do tempo, né? Eu queria finalizar falando para vocês que o que importa, gente, a lição que eu aprendi não, né? Que eu venho aprendendo, porque todos os dias a gente aprende algo novo, é que nós escolhemos. Nós decidimos, nós temos o livre-arbítrio. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos deu o livre-arbítrio. Você pode escolher o que você quer. Eu poderia ter escolhido ficar em casa triste, lamentando, chorando, sofrendo, ou eu podia fazer disso uma linda história de amor. E um dia ter a oportunidade de estar fazendo o que eu estou fazendo aqui agora. Compartilhando com vocês o meu conhecimento e a minha história de amor na minha maternidade. Essa foi a minha escolha. Eu resolvi levantar, sacudir a poeira, colocar um sorriso no rosto e falar, a vida que segue, vamos embora, vamos resolver o problema de hoje, porque o de amanhã ainda não chegou. Então o que eu tenho é o hoje, é o agora. Tenho frustração? Tenho. Fico triste? Fico. Mas isso são momentos. Isso não é a minha rotina. Essa não é a minha vida. Não é o meu dia. Não é isso. Existem momentos? Existem. Mas quando ele vem, eu falo, opa. O que eu preciso de aprender com isso? O que essa situação quer me ensinar? Bora arregaçar a manga, bora aprender para passar dessa lição para outro crescimento, para outra evolução. Então, gente, cabe a nós escolhermos o que nós queremos, tanto em relação ao sentimento de frustração, de raiva, de ciúme, de inveja. Eu consigo transformar esse sentimento em um sentimento bom, em algo que vai me fazer crescer, que vai me fazer evoluir. Então, eu, Daniela, mãe do Bruninho, eu escolhi a segunda opção. Ser feliz, viver, sorrir e amar os meus filhos. E aí eu queria dividir com vocês uma frase que eu achei muito legal. Agora eu tenho que colocar os óculos, senão não enxergo, gente. Olha só. Não importa se o desafio é forte, grande ou difícil demais, porque a determinação de vencer supera qualquer coisa. E essa é a minha determinação, é de vencer como mãe do Pedro, de vencer como mãe do Bruno, de vencer como mãe do Vitor, e a maior vitória de me vencer como ser humano, como a Daniela, mãe desses meninos, profissional, mulher, apaixonada em todas as coisas que eu faço, em todas as áreas. Então, meus amigos, assim, eu quero agradecer muito essa oportunidade de vocês que tiveram amor, carinho, paciência, de estarem me ouvindo. Queria convidar vocês para o nosso próximo encontro. Eu e a Ali, a gente achou legal, de início a gente está fazendo esse encontro quinzenal. E aí a gente já marcou para o próximo dia 6
de setembro, daqui a 2 domingos, nesse mesmo horário, às 19 horas no Instagram. E aí a gente resolveu conversar sobre a importância da rotina na vida de uma criança especial, na vida de uma família especial. E aí, se por um acaso algum de vocês quiserem me fazer alguma pergunta, estou aberta a perguntas, a gente pode passar para essa parte, né? Se caso alguém tenha interesse, se ficou alguma coisa que eu deixei de falar, né? Estou aberta para isso. Ai, tia, só dizer que várias pessoas escreveram coisas bonitas pra você. Ai, que lindo! No seu Instagram mais, né? Tipo, você é girassol, um monte de gente falando que tá muito lindo você partilhar a sua história, que várias pessoas querem ouvir, precisam de ouvir isso. Ai, como é bom! Nossa, como eu tô feliz, sabe? Como eu sou grata a vocês, sabe? Juro pra vocês que todo o amor que tá fluindo aqui dentro de mim, sabe? Possa passar agora, transpassar esse telefone, chegar na casa de cada um, no celularzinho de cada um, sabe? Que vocês possam sentir mesmo o meu amor, a minha gratidão e a minha alegria. E para falar para vocês, assim, eu tô vencendo hoje um grande desafio, confesso que eu passei o dia inteiro, sabe, tenso, será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir, vai dar certo, sou maluca, eu penso as coisas e eu não raciocino, entendeu, eu vou lá, eu atropelo e faço e depois eu vou ver as consequências. E eu acho que a consequência dessa atitude que eu tive hoje, né, de estar aqui partilhando com vocês, vai ser uma colheita muito produtiva, vai ser um jardim muito lindo, com muitas florezinhas, assim, para mim e para cada um de vocês. Acho que é isso, amor. É isso? Ai, várias pessoas gostando, falando que vão compartilhar. Que bacana. E também, gente, assim, se vocês, como eu entrei nesse movimento, né, eu tornei o meu Instagram público. E daí, se vocês quiserem me mandar alguma mensagem, tiver alguma dúvida, ou tiver sugestão mesmo para outro bate-papo, o que a gente pode estar melhorando, ó, sou super aberta a críticas, porque eu acho que a gente só cresce, só evolui sabendo ouvir do outro, tanto o positivo quanto o negativo. Então, sintam-se à vontade de escrever, de mandar ideias, assim, o que vocês quiserem. Acho que é isso, né? Acho que eu posso mandar beijinhos de luz para todos e agradecer e desejar um ótimo finalzinho de domingo. Curtam o frio, curtam a família de vocês, se curtam, se amem. Pode Desculpa, falar. é que aí uma pessoa, Roberta, perguntou qual que foi o seu maior desafio no início. No início, foi aceitar essa palavra planta, o saber como chegar no meu filho. Até hoje, Roberta, eu ainda tenho um pouco dessa dificuldade. Se aparecesse uma fadinha, um anjinho, algum ser de luz aqui para mim e falasse assim, Dani, você tem direito a fazer um pedido em relação ao Bruninho. O que você pediria? Bem, gostaria muito de ver o meu filho andando, correndo, sabe? Se tornando independente através das perninhas dele. E seria diminuir um trabalho físico, né? Porque ele é pesado, ele pesa 50 quilos e eu preciso pegá-lo no colo para levar para cadeira, para banho, para cama, essas coisas. Mas eu não pediria isso, Roberta, porque isso não é a minha maior dificuldade, essa mobilidade. Eu pediria a comunicação. Para chegar ao Bruno é muito difícil, por ele não falar. Então, imagina você lidar com um bebezinho, né? Quando a gente vai para casa com um bebezinho e ele chora. E aí, através do choro, a gente tem que descobrir o porquê. Se é dorzinha de barriga, aperta a barriga, o ouvidinho, né? Onde o bebê chorar mais, ali a gente deduz se é a dor. Pois é, eu faço isso há 23 anos. Por ele não saber verbalizar. Então, não é qual foi a minha maior, é qual ainda é a minha maior dificuldade. Por mais que a gente entenda a linguagem do amor, por mais que eu saiba que ele quer aquilo ou que ele não quer, essa falta do comunicar, se ele está sentindo dor, se ele está frustrado ou qualquer outro sentimento, eu não consigo ir tão a fundo. Eu vou na intuição materna. Então, a minha maior dificuldade com o Bruno, nesses 23 anos, é a comunicação. E qual que é o seu maior medo? Que ela perguntou também. Meu maior medo era de não conseguir
mas eu fui conseguindo e estou aqui até hoje. O meu maior medo acaba caindo na comunicação, é de algum momento o meu filho estar sentindo dor e ele não conseguir me falar se ele sente uma dor emocional ou se ele sente uma dor física. Isso me gera angústia, tá vendo? Cai tudo nesse ciclinho vicioso da comunicação, da fala, o verbalizar, entendeu? Isso me gera angústia, isso me gera medo de errar, entendeu? De errar assim, de prestar um socorro, uma assistência tardia por ter dificuldade de descobrir o que era naquele momento. Isso é angustiante. Consegui ser clara, te esclarecer ou ficou dúvida? Ela falou, seus olhos são a comunicação, não se preocupe. Com certeza, Roberto. Uma pessoa perguntou se você já ouviu falar sobre o método Arunai. Arunai? É método de comunicação? Não, se for de comunicação, não. Se a pessoa estiver fazendo pergunta nesse sentido, eu conheci e comecei a desenvolver com o Bruno um método de comunicação que, eu esqueci o nome dele, ele tem um nome. Eu aprendi isso numa escola em São Paulo, tá? Que lida com crianças especiais, que é a antecipação. O que é essa antecipação? Quando a gente vai tomar banho, a gente sabe que a gente vai tomar banho, não sabe? Quando você vai dar banho numa criança de 1, 2 aninhos, você comunica àquela criança que ela vai tomar banho. E o deficiente, no caso como o meu filho, que não tem essa comunicação, isso sempre me angustiou ele desde bebê. Eu achava que ele era um saquinho de batata, entendeu? Que eu tava pegando um saco de batata e ia fazer as coisas, igual esse caderninho aqui, ó. Vou pôr esse caderninho aqui. Mas o caderninho nem sabe que eu vou pôr ele aqui, que eu vou pôr ele pra cá, né? E aí, lá em São Paulo, nessa escola, eu aprendi esse meio de comunicação, que são as pistas. E isso foi muito bacana pro Bruno, que isso até vai entrar na nossa próxima live sobre a rotina. Então, assim, para ele vai almoçar, ou ele vai tomar café da manhã, ou lanchar, ele tem um sinal. Eu faço isso aqui nele. Então, todas as vezes que eu faço isso aqui nele, eu estou comunicando a ele que ele vai comer. Então, ele já sorri e já abre um bocão enorme esperando a comidinha entrar na boca dele. Nesse contexto, existem várias pistas que antecipam a hora de dormir, a hora de escovar os dentes, a hora de tomar banho, a hora de passear. Ele é muito vaidoso, passou perfume, o bichinho já sabe que vai para a rua. Então, essa comunicação é que eu trabalho com o Bruno. Só que o que acontece? Eu chego até ele, eu faço ele me entender através dessas pistas, né? Quando eu faço isso, ele já sabe que ele vai comer. Só que ele não consegue se fazer entender. Eu tenho dificuldade, às vezes, de entendê-lo. Fugi um pouco, né? Mas, resumindo, não sei qual é esse método. É a Flor de Lis que falou isso. Ela disse que é um método de yoga, que adapta as técnicas de yoga conforme as limitações físicas da pessoa. Vou procurar conhecer, com certeza, assim que terminar essa live, vou buscar sobre isso. Adoro yoga, vou buscar conhecimento sobre isso. Muito obrigada por essa dica. E é isso, a Roberta disse que no autismo também fazem essa forma de comunicação que você disse. A antecipação é muito bacana, essas pistas. Uhum. E aí esse assunto, Roberta e outras pessoas que tiverem interesse, a gente vai conversar muito sobre isso na rotina. E aí vai entrar o meu aprendizado que nesse período de aceitação eu fiquei quase que 2 anos viajando com o Bruno, sabe? Fui no Sara Kubitschek, na CD, em Bauru, no Cedalves, que é um centrinho muito bacana. E que lá eu fui aprendendo a criar essa rotina e esses métodos de comunicação. Mas aí isso vai estar nessa nossa próxima live. Vocês vão ver que vai ser bem bacana. Ai, tia Rô, acho que é isso então que a gente encerra, né? E agradece todo mundo. Olha, então a gente está encerrando com todo o meu amor, com todo o meu carinho, gente. Olha, eu agradeço muito a cada um de vocês que puderam parar a vida aí, sabe, esse tempo para me ouvir. Eu me sinto muito honrada pela atenção de cada um e desejo paz, amor, luz para cada um de vocês. Uma semana
excelente para cada um de nós, né? E que vocês possam estar comigo no nosso próximo encontro. Beijo no coração de todos. Love you. Aê!